Olá, olá, turma! Tudo bem? Tudo bom, sétimo ano? Vamos dar então continuidade às nossas aulas, às nossas atividades, tá? Eu aqui com você, professora Michele Carvalho. Hoje a nossa aula vai ser aí, ó, sobre predicação verbal, tá vendo? Predicação verbal, tá lá na unidade 1, né, do seu livro 2, tá? A gente vai fazer uma revisão, porque essa semana toda é de revisão para a prova, né? Então são matérias que nós já vimos, já exercitamos, tanto na videoaula, né, online, como na videoaula aqui gravada para você, tá? Mas é importante, né, a gente rever, porque tudo aquilo que a gente não pratica, a tendência é a gente esquecer, tá? Então vamos lá. Pega seu material, lógico, né? Você tem que estar com tudo aí em mãos, livro, caderno, enfim, tudo aquilo que você utiliza para estar marcando, exercitando, tá? E vamos acompanhando então a nossa aula de hoje, ok? Então deixa eu sair daqui, senão você não vai ter atenção, né? Na aula. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui primeiramente o texto, né? O corvo e o jarro. Por quê? Porque lá na sua prova também, eu acho que eu já falei, mas vou falar novamente, vai ter texto para você trabalhar, tá? Então a gente tem que ler, né, gente? Não adianta, tá? Tem que ler, tem que trabalhar a interpretação verbal, tá? Porque olha só, esse momento aqui do estudo é aquela parte em que a gente vai prestar atenção no verbo, tá? A gente já falou lá dos tipos de sujeitos, a gente falou da concordância do verbo com o sujeito, né? Agora a gente vai falar sobre a questão da predicação. Pensa comigo, a predicação verbal vai ser o tipo de relação que esse verbo tem com o sujeito da oração. Então, pensa numa frase aí, numa oração. Tem lá o seu verbo. Esse verbo, ele mantém alguma relação, tá? Com o sujeito. Então, a gente precisa estar atento e relembrar que esse verbo pode indicar estado, esse verbo pode indicar uma ação, esse verbo pode indicar um fenômeno da natureza, tá? Sabendo que ele indica estado, a gente vai lembrar dos verbos de ligação, correto? E aí, lembrando do verbo de ligação, a gente pensa logo, o que ele liga? Uma característica ao sujeito. Então, ele vai ligar um predicativo ao sujeito. A função sintática do adjetivo vai ser predicativo, que a gente vai rever ainda isso que também vai cair na prova, tá? E os verbos significativos? São aqueles que indicam ação ou fenômeno da natureza. Então, a gente também vai relembrar isso? Sim, vamos relembrar toda essa parte aí, tá? Vamos relembrar também que esses verbos, eles podem ser transitivos, ou intransitivos, tá? Então, calma aí. Vai pensando aí comigo, né? Eu sei que você já viu, já lembrou, talvez não tenha gostado muito, porque eu sei que quando chega nessa parte os alunos torcem a cara, o bico, né? Fica meio, professora, isso de novo? Sim, novamente. Né? Quando eu falo de predicação verbal, a gente vai trabalhar essa questão da transitividade. Esse verbo ele é transitivo direto? Ele é verbo transitivo indireto? E o seu complemento? É um objeto direto? É um objeto indireto? Vamos sim, né? E isso também nos faz lembrar de quê? De preposição. Por quê? Porque se eu vou classificar um verbo, vou identificar a transitividade dele em direto ou indireto, eu preciso também estar atenta à preposição. Percebeu como uma coisa puxa a outra? Então, gente, tem que estudar, né? Não tem muito pra onde correr não, tá? Então vamos lá. Vamos ler esse texto aqui pra gente dar início às nossas atividades, ok? O corvo e o jarro. Diz o seguinte: um corvo que estava sucumbindo de sede viu lá no alto um jarro e, na esperança de achar água dentro, voou até lá com muita alegria. Quando o alcançou, descobriu para sua tristeza que o jarro continha tão pouca água em seu interior que era impossível retirá-la de dentro. Ainda assim, ele tentou de tudo para alcançar a água que estava dentro do jarro, mas, como seu bico era curto demais, todo o seu esforço foi em vão. Por último, ele pegou tantas pedras quanto podia carregar, e uma a uma colocou-a dentro da jarra. Ao fazer isso, logo no nível da água,
Logo, né, o nível da água ficou ao alcance do seu bico. E desse modo, ele salvou assim a sua vida, tá? Então vamos lá, o que esse texto traz pra gente aí de atividades, né? O que a gente pode perceber, observar nele? Bom, a primeira atividade é a seguinte, você vai marcar verdadeiro ou falso para as assertivas. Então são essas informações, você tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta assertiva, e você vai simplesmente marcar, será que é verdadeiro, será que é falso, o que eles estão dizendo aí, o que eles estão afirmando aí é real, é verdadeiro, e isso aí vai requerer seu conhecimento, né? Se você é aquele aluno que está atento, que está estudando, né, que aprendeu legal a matéria, você vai lembrar da questão aí dos verbos transitivos e intransitivos, diretos, indiretos, tá? Então vamos lá. O verbo pegar, né? Repara que todos esses trechos que estão entre aspas aí pertencem ao texto que a gente acabou de ler, tá? Então, o verbo pegar, ele é transitivo indireto, tá afirmando. Será verdadeiro ou falso isso? Como você deve agir se for, por exemplo, uma atividade dessa na prova? Pensa no verbo, olha só, pegar. Se eu pego o quê? Então, eu me utilizo da pergunta o quê, tá? Para chegar no seu complemento. Se não tem preposição, esse verbo ele é transitivo direto, não teve preposição. Ele vai direto para o seu complemento. Então, olha só, quem pega, pega o quê? Pegou a bolsa, pegou o lápis, pegou o caderno, né? Então, ele é direto, não é indireto, como está dizendo aí. Então, você já marca aí do lado, ó, Fzinho, aqui é falso. Percebeu? E assim você já vai marcando para poder depois marcar a sequência correta ali embaixo, tá? Então, fique atento aí que você já tem a primeira como F, ok? Vamos lá, para a segunda assertiva. A função sintática de tantas pedras é objeto direto? Ele pegou, aí tu volta no texto, o que diz lá? Ele pegou tantas pedras. Quem pega, pega o quê? Tantas pedras. Ah, é um complemento direto do verbo transitivo direto. Sim, aqui está correto. Então é V, né? Verdadeiro. Então marca aí um Vzinho. Então você já tem FV. Vamos para a terceira assertiva. O sujeito do verbo salvou é implícito. Será que é implícito? Aí você não lembra? O que você faz? Volta no texto. Acabei clicando aqui, né? Mostrando a questão certa. Mas a ideia aqui era você voltar no texto, tá? Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Ele salvou sua vida. Peraí, o sujeito tá aqui. Ele não tá implícito. Então, aquela ali é falsa, tá? Marca um Fzinho aí. Vamos para a próxima. Ei, viu lá no alto um jarro? Ó, viu lá no alto um jarro. Nós temos um predicado verbal. Será que é verbal? Pensa aí. Qual é o verbo? Ver, né? Sim, é verbal. Então, a questão correta, tcharam, letra C. Então, ficou falso, verdadeiro, tá? Nesse tipo de exercício, gente, é muito importante você analisar todas as assertivas, ok? Analise todas, não vai logo pela primeira, essa aqui, já sei que essa eu vou marcar, não. Analise todas as opções, tá ok? Vamos então, seguindo. Em seu bico esse trecho aí tá entre aspas, também foi retirado lá do texto. E diz o seguinte, seu bico era curto demais. O verbo era, repara que tá até em destaque aí, laranja, né? Ó, o verbo era apresenta a classificação. Presta atenção aqui nesse enunciado, gente. Geralmente na prova não tem como colocar a palavrinha de destaque em outra cor, correto? Então, e nem sempre também virá entre aspas, enfim. Então, fique atento nessa leitura, tá? O verbo tal apresenta, tá. Então, tá se referindo a esse verbo que ele repetiu aqui, ok? Então, vamos lá. O verbo era apresenta a classificação. Que classificação? Volta aqui, ó. Bico era curto. É um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto, é um verbo de ligação, é um verbo intransitivo. Falei dele no início aqui, né? Falei daquele verbo que liga. Liga o quê? Liga a característica ao sujeito, né? Qual é o sujeito aqui? Seu bico.
O que acontece com esse bico? Ele era curto demais, então curto demais é o predicativo desse sujeito. Logo, esse verbo era é um verbo de ligação, ok? Tranquilo, né? Muito bem, vamos lá, vamos seguindo. Observe as frases a seguir e assinale a alternativa correta sobre a classificação dos complementos verbais. Agora você vai prestar atenção no complemento do verbo, tá? Pensa comigo, se o verbo é transitivo direto, lógico que o objeto vai ser também direto, tá? Se o verbo é transitivo indireto, esse objeto também vai ser um objeto indireto. Então, repara, ele concorda, tá? Ele caminha junto, tá? Se o verbo ele é transitivo direto e indireto, ele vai ter ali um objeto direto e um objeto indireto, entendeu? Então, fique atento aí. Vamos ver aqui a primeira oração. Gosto de pessoas que são otimistas. O verbo é esse, né? Gostar. Aí você pensa, quem gosta, gosta de quê? Essa perguntinha de quê, que é diferente daquela o quê, ela já inclui uma preposição. Olha o de aqui. Então, é sinal de que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, o seu objeto vai ser um objeto indireto, tá? Então, você já bota aqui do lado OI, para você depois procurar aqui qual vai ser a sua referência certa, ok? Na letra B, Cecília ganhou o prêmio. Qual é o verbo aqui? Ganhar, né? Ganhou. Então, faz a perguntinha, ó. Cecília ganhou o quê? Essa pergunta não tem preposição. Então, esse verbo é transitivo direto. Se ele é direto, esse o prêmio aqui é um objeto direto, tá? Então, você tem lá em cima OI, você tem aqui embaixo OD, correto? OI, OD, já vai marcando aí. Vamos ver a próxima. Eu comprei um carro. Pega o verbo, comprei, pensa aí. Quem compra, compra o quê? Olha a pergunta aí. Comprou o quê? Então, não tem preposição, ele foi direto para o objeto. Então, esse objeto, ele é direto. Sendo assim, a sequência correta é a letra B. Objeto indireto, objeto direto e objeto direto. Muito bem. Viu como é fácil quando você consegue seguir o passo a passo, quando você consegue analisar, quando você para pensar nas possibilidades, quando você faz as perguntinhas aos verbos, tá? É assim que tem que ser, gente. Não se antecipem, não queiram fazer a prova correndo, tá? Pensando em outras coisas, não. Faça com calma, utilize todo o seu tempo e principalmente pense, né? A gente precisa exercitar o pensar, tá? Vamos lá. Considerando que o verbo intransitivo, ele apresenta o sentido completo, vamos falar um pouquinho do intransitivo. Reparou que todos os outros são verbos, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, reparou? Aí, de repente, eu venho e falo o verbo intransitivo. O que é isso? Esse in quer dizer pra gente que ele não precisa de objeto, de complemento. Por quê? Porque esse intransitivo é um verbo que tem sentido completo, né? Ou seja, é um verbo que eu entendo a ação dele. Eu não preciso fazer nenhuma pergunta para entender o significado dele, o sentido dele. Quer ver um exemplo? Quando eu digo assim, ó, João caiu. Essa ação cair, todo mundo, você até imagina, né? Você vê a cena. Caramba, você se assusta, você fica, né, triste pela pessoa. Ou tem aqueles que caem na gargalhada, né? Ih, fulano caiu, kkkk, né? Ainda tem isso. Porque você entendeu esse sentido, essa ação. É igual eu também falar, né? Vamos pegar aqui. Fulano morreu. Nossa, triste, né? Todo mundo entendeu. Por quê? Morrer também é uma ação que tem sentido completo, sabe? Tem verbos, tem ações
que eles não precisam de perguntas, de questionamentos, entendeu? É quando a pessoa fala, aí ó, silêncio, o bebê tá dormindo, dormiu. Dormir é outro sentido completo também. Todo mundo entende essa ação, ninguém vai perguntar, dormiu de quê? Dormiu pra quê? Dormiu... Entendeu, gente? Não tem pergunta. O que pode acontecer, como acontece muito, é você encontrar complementos, adjuntos, adverbiais, né? As circunstâncias, logo depois desses verbos. Por exemplo, João dormiu cedo. Então, olha só, João dormiu. Dormiu é um verbo intransitivo. Você sabe que esse verbo aí tem sentido completo. Mas logo depois dele tem uma palavra, né? Cedo. Cedo indica o quê? Circunstância de tempo. Então não é objeto, mas é adjunto adverbial, entendeu? Então a gente precisa ficar atento a alguns verbos que têm sentido completo e que não vão precisar de objeto como complemento, tá? Eles são chamados de verbos intransitivos, ok? Então, esse exercício, ele pede o seguinte: considerando que o verbo intransitivo apresenta sentido completo, você vai observar aí qual das orações apresenta, então, o verbo intransitivo. E aí você pode marcar um xizinho. Se você estiver anotando no seu caderno, você pode considerar a sua letra, né? Se você quiser copiar a oração toda, copia, fique à vontade. É isso aí. Então, vamos ler aqui as orações e, a partir delas, a gente vai identificando se o verbo é transitivo, se o verbo é intransitivo, ok? E é até bom que nesse mesmo exercício que está focando o verbo intransitivo, a gente pode trabalhar todos os outros verbos. Deu para entender? Então, olha só. Primeiro, meus pais compraram livros de aventura para mim. Qual é o verbo aí? O que você faz? Você pode sublinhar, você pode destacar o verbo, você pode escrever só o verbo, tá? O verbo aqui é comprar, né? Então, faz a pergunta aí. Vê se ele tem sentido completo ou se ele pede algum complemento. Quem compra, compra o quê? Epa, ele pede complemento. Então, não é verbo intransitivo, tá? Eu não poderia chegar aqui e só falar, ih, meus pais compraram. A pessoa que está me ouvindo vai me questionar, ué, compraram o quê, Michele? Entendeu? Então, aí você identifica que o verbo pede complemento. Olha a letra B. A criança dorme bem. Ah, então lembra que eu falei? Dorme. Eu entendo esse sentido. Eu consigo até imaginar a criança dormindo. Legal. Então aqui eu tenho o verbo intransitivo. Pode marcar a B. Muito bem. Vamos ver as outras? Contaram-me um fato engraçado. Pega o verbo aí. Qual é o verbo? Contar. Quem conta, conta o quê? Epa, então ele pediu complemento. Reparou? Legal, então você não marca a letra C. Vamos para a letra D. Olha só. O escritor escreveu uma novela. Qual é o verbo aí, gente? Escreveu. Faz a perguntinha, vê se tem pergunta para esse verbo. João, porque você pode até falar, aí o escritor, João, a mamãe, o tio, quem for. Alguém escreveu. Ponto final. E aí? Porque isso causa, eu sei que causa confusão. Você pode estar pensando assim, ah, mas eu sei o que é escreveu, eu entendo. Sim, mas você sabe o que a pessoa escreveu? Não. Percebeu? Então, se eu digo que alguém escreveu, vai vir uma pergunta, não tem jeito. Escreveu o quê? Eu sei que a ação é essa, escrever. Mas ele pede complemento, porque quem escreve, escreve o quê? Né? Então a gente não consegue ter aquele sentido fechado, completo, total, tá? Então, não é a D. Olha a letra E, vamos ver. Eu preciso de ajuda. Qual é o verbo aí? Precisar, né? Então pensa aí, vê se tem perguntinha. Quem precisa, precisa de. Precisa de quê? Epa, então aí já é transitivo indireto, tem preposição, então não tem nada a ver eu marcar ela agora. Vamos para a próxima, letra F. A filha da Sandra nasceu ontem. Qual é o verbo aí, gente? Nasceu. Nasceu. Precisa de pergunta? Né? Nasceu o quê? Nasceu de quê? Não. Nasceu. Sentido completo.
Então eu posso marcar a letra F? Sim, podemos marcar a letra F, tá? Nasceu também é um verbo intransitivo. Legal, né? Deu para entender? Muito bem. Então faça essa atividade, vai marcando VI para verbo intransitivo, né? Marca VT para verbo transitivo, VTD para verbo transitivo direto, tá? Vai criando siglas, né? Para você identificar, ok? Vamos partir então para a próxima atividade, que também é um texto, tá? Eu peguei inclusive esse texto do seu livro. Mas não precisa se preocupar em olhar o livro, não. Vê ele aqui comigo. E diz o seguinte, de repente você vai lembrar se você fez a atividade na época, tá? Diz assim, parece, mas não é. Truques transformam fotos de alimentos e influenciam na escolha dos consumidores. Então aqui, ó, as fotos que ilustram esta matéria até parecem brincadeira, de 1º de abril, mas na verdade retratam as diferenças entre o que está fora e o que está dentro das embalagens. Um teste feito pelo Extra, com 10 produtos, 4 de fast food e 6 pratos congelados, revelou que na maioria das vezes as fotos de divulgação despertam muito mais a vontade de comer do que a realidade. E é verdade, né? A publicidade, a propaganda, ela nos atrai. E esse é o objetivo dela, né? Então, o que está ilustrado ali, né? O desenho, aquela imagem. Nossa, quem não já viajou aqui pela estrada e não viu lá aquela placa linda do McDonald's, aquele sanduíche que chama atenção, que deixa a gente com água na boca, né? Enorme. Aí a gente chega lá para comprar, vem aquele sanduíche murcho, aquilo tudo meio amassado, você perde até a graça. E é isso que está falando o texto. Comidas sem cor, desarrumadas e com pouco recheio acabam com a ilusão do consumidor, que antes de abrir o pacote, já comeu o alimento com os olhos. E a sensação é essa, né? Parece que a gente se alimenta com os olhos, né? Porque você olha aquilo tudo, aquele pacotinho de batata frita, né? Nossa, aí vai te dando água na boca, enfim. Continuando aqui, procuradas pelo Extra, 7 das 10 empresas citadas na reportagem se manifestaram. 2 delas, uma foi o Bob's e o KFC, disseram que vão avaliar os casos e que, se necessário, vão reforçar o treinamento dos funcionários. A gente sabe, né, que ilustração é uma coisa, gente, realidade é outra, né? Então vamos lá, releia este trecho. Procurados pelo Extra, 7 das 10 empresas citadas na reportagem se manifestaram. E a atenção aqui é com o verbo manifestar. Você vai classificar o verbo manifestar quanto à sua transitividade, justificando aí sua resposta. E aí, se você tivesse que escrever isso na prova, como é que você faria? Você tem que dizer se esse verbo ele é transitivo direto e por quê. Eu coloquei uma resposta aqui, mas você coloca a sua aí. E depois você confere se está certo aqui com a minha, tá? Não, você não precisa copiar exatamente a resposta. Você pode responder com suas palavras, de uma outra forma, desde que esteja com a classificação correta. Tudo bem? É só você ter atenção aqui nisso, tá? Então diz o seguinte, o verbo manifestaram ele é transitivo direto. O seu complemento é o pronome se, tá? Que é o pronome oblíquo átomo. Você poderia ainda dizer o verbo manifestar é transitivo direto, porque quem manifesta o quê? A gente faz a pergunta que nos leva a entender que pede um complemento direto, um objeto direto, enfim. Então tem outras formas também de você dar essa resposta aí. O importante é você identificar que esse verbo ele é transitivo direto, tá? Pega o verbo e tenta criar outras frases, outras orações para você ver se não dá certo, ó. Manifestar. Manifestaram o quê? Tá? Por exemplo, eu manifestei uma opinião sobre essa situação aí dos alimentos. Então, olha só, eu manifestei o quê? Uma opinião, entendeu?
Então, assim, tenta criar aí situações que você vai identificar, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Daqui a pouco a gente está terminando, tá? Mas não deixa aí de fazer a atividade. Escreva se o verbo nas orações é transitivo ou intransitivo. Então, aqui, nesse tipo de exercício, você não precisa se preocupar em classificar se ele é direto ou indireto, não. Você só precisa realmente estar atento à sua transitividade, tá? Bom, então olha só. Vou até estar aqui junto com você para poder te orientar aqui, tá? Então vamos lá. Pedrinho, ele ganhou um presente. Desculpa. Qual é o verbo aqui, gente? Pedrinho ganhou um presente. Verbo ganhar, correto? Então, faz a pergunta, ele ganhou o quê? Se essa pergunta te traz um objeto ou um complemento, é porque esse verbo ele é transitivo, tá? Vou falar todas e depois eu trago a resposta para você. Na verdade, já vou dando a resposta aqui e você vai escrevendo aí, tá? Então, olha só. Gustavo dorme tarde. Qual é o verbo aí? Dormir. E dormir tem sentido completo, correto? Se tem sentido completo, o verbo ele é intransitivo. Sentido completo, tá? Na letra C, o artista pintou um quadro. Qual é o verbo, gente? Pintar. Quem pinta... Esse é um caso daqueles que a pessoa fica assim, mas eu entendo esse sentido. Olha só, tudo bem, eu também entendo. A gente sabe o que é pintar. Mas quem pinta, pinta o quê? Então ele pede complemento. Então ele é transitivo, tá? Diferente do dormir. Dormiu, acabou, não tem pergunta. Você entende aquela ação completa. Pegou a diferença? Olha a letra D. Ana nasceu saudável. Qual é o verbo aí? Nasceu. Acabou, eu entendi. O saudável ali foi um complemento, né? Um modo, uma circunstância, tá? Então ele é intransitivo. Tá certo? Deixa eu ver como eu botei aqui a resposta. Deixa eu sair aqui. Então vai escrevendo aí, vai copiando no seu caderno, tá? Eu acho que esse aqui eu não coloquei nem resposta que era pra você. Coloquei. Eu tinha pensado em você escrever no seu caderno e você colocando as respostas, tá? Mas vai lá. Então a gente já falou, tá tranquilinho, né? O letra A é transitivo, na B é intransitivo, na C é transitivo e na D é intransitivo. Fácil, né, gente? O que eu quero que você fique atento aqui é aos verbos. Sublinha, não deixa de sublinhar. Eu acho legal nessa hora você até trabalhar com cores, sabe? Pega lápis de cor, pega uma canetinha, enfim, ou uma caneta vermelha ou de outra cor, verde, preta. Sublinha os verbos, tá? Puxa uma setinha e põe assim, o que, quando tem pergunta, né? Quando não tem pergunta, você escreve do lado sentido completo, por isso é intransitivo, entendeu? Vai fazendo anotações, observações que vão facilitar o seu estudo, né? Vai facilitar a sua lembrança, tá? A nossa memória, a nossa cabeça, ela não é uma máquina. A gente esquece, o professor também esquece, gente. A gente tem que estar estudando o tempo todo, entendeu? Então, faça a mesma coisa, tá? A gente aqui está te dando dicas, ensinando, trazendo técnicas. Faça a mesma coisa, né? Anota, puxa a setinha, ok? Eu lembro que eu já falei até numa das aulas sobre o mapa mental, né? O mapa mental está sendo muito utilizado hoje pelos alunos, inclusive por professores também para dar aula, tá? Por quê? Porque eles facilitam, o visual chama atenção, né? Tudo que está com cores, hoje em dia tudo é muito colorido, muito dinâmico. Isso favorece a nossa memória para decorar, para gravar, para entender, para compreender, tá bom? Então segue as dicas aí porque elas são importantes, tá? E vão te ajudar, com certeza. Vamos para a próxima atividade. Tendo em vista a transitividade verbal e seus respectivos complementos, analise os termos em evidência de acordo com o código. Então aqui você vai usar o OD para objeto direto ou o OI para objeto indireto. Vamos pensar nessa primeira oração. Entregamos o livro ao professor. Qual é o verbo aqui? Entregar. Então olha só, quem entrega, entrega o quê?
Você encontrou o livro. Você encontrou aqui um objeto direto. Mas que entrega um objeto para alguém. Não é isso? A alguém. Então, você tem aqui dois complementos. Ó, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, ele entregou o livro ao professor. Então, você tem aqui os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Ok? Letra B. Necessitamos de sua ajuda. Qual é o verbo aqui? Necessitar. Necessitamos. Necessitamos de quê? Olha a preposição. Então, é sinal de que esse complemento é um objeto indireto, tá? Olha a letra C. Não concordo com suas ideias. Verbo aqui qual é, gente? Concordar, né? Não concordo. Se eu não concordo com alguma coisa. E com também é uma preposição. Se eu tenho aqui o início do objeto com preposição, é porque esse objeto ele é indireto, ok? Letra D. Gostamos muito do passeio. Gostamos. Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Então, esse verbo ele pede preposição, ó, do passeio. Objeto indireto, ok? Última oração. Aprecio a brisa da manhã. Gente, o que é que eu aprecio? Ou aprecio o quê? Então, não tem preposição. Aprecio a brisa, ou seja, objeto direto, tá? Muito bem. Essa matéria, vou falar com sinceridade, não é difícil. Tem que estudar e praticar. Não é difícil, gente. Nós já estamos falando nela, ó, né? Então, assim, é questão de ordem, sabe? Perceber o verbo, pensar no sentido que ele traz, né? E estudar, a gente tem que estudar, não tem jeito, tá? Faz aí os exercícios, pratica, volta lá no seu livro, tem bastante atividade lá também, tá? Leia, o aluno ele está muito acostumado com o professor lendo para ele, né? Então, esse é o momento que você está aí em casa de você ter esse contato com o seu livro, com a sua leitura. Isso vai te favorecer, isso vai te auxiliar muito, te ajudar muito, tá bom? Então, continua aí seus estudos. Espero que você faça uma ótima prova sexta-feira. Nós ainda teremos mais uma videoaula essa semana, tá? Não deixa de acompanhar, se for possível rever as outras também, ok? E é isso, gente. Espero que dê tudo certo e que saia tudo bem aí pra você, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.